Olá! Voltamos agora com a correção da página 160 de Geografia. No primeiro exercício, pede para pintar de azul o percurso do Rio São Francisco. Aqui eu pintei para vocês de azulzinho todo o percurso do Rio São Francisco. Dentro do mapa, escreva as siglas dos estados banhados por ele. Então, aqui, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Na letrinha C, escreva abaixo o nome dos estados banhados pelo Rio São Francisco. Então, nós temos Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Circule o local de sua nascente. Circulei aqui. E a outra letrinha E, circule e identifique o local de sua foz. Entre os estados de Alagoas e Sergipe. Conferem aí na apostila de vocês. Na página 161. O Rio São Francisco também é chamado por dois nomes, Rio da Unidade Nacional e Rio dos Currais. Por quê? Vamos lá. O Rio São Francisco é chamado de Rio dos Currais porque serviu de trilha para os gados, lá quando o cultivo de cana-de-açúcar foi proibido. Pelo fato de passar por 5 estados brasileiros e ligar a região Nordeste e a Sudeste, também é conhecido como Rio da Unidade Nacional. No final do vídeo, eu vou deixar uns slides para vocês com tudo isso escrito, tá? Melhor para vocês acompanharem. Depois, nós tivemos também uma atividade da página 165. Onde o Rio São Francisco nasce? Nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Quantos e quais estados são banhados pelo Rio São Francisco? São 5 estados. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 5 estados. Virando a folha, na página 166. Qual é a diferença entre um rio perene e um rio temporário? Um rio perene tem água o ano todo. Já um rio temporário seca no período da estiagem. Quando não tem chuva, o rio temporário seca. O rio perene, no caso do Rio de São Francisco, lá no Nordeste, na região do Nordeste onde tem muita seca, não chove. Porém, esse rio continua sempre cheio, porque as águas que caem em Minas Gerais, na Serra da Canastra, conseguem abastecer todo esse percurso do rio. Por que os rios do sertão são temporários? Os rios do sertão são temporários. Os rios temporários do sertão são alimentados pelas chuvas. Como no sertão as chuvas são irregulares e escassas, eles passam um longo período na seca, os rios secam. Então, esse é o rio temporário. A maioria dos rios da região sertão do Nordeste, eles são rios temporários, porque é uma região muito seca. Se não chove, os rios não são abastecidos. O Rio São Francisco, apesar de atravessar o sertão semiárido, é um rio perene. Explique. Como eu disse para vocês, ele é um rio perene porque as chuvas de verão que caem na nascente conseguem alimentar todo o Rio São Francisco. Lá no exercício 3, que é o último, leia informação sobre a barragem de Sobradinho. A barragem de Sobradinho inundou mais de 4.000 quilômetros, obrigando a transferir aproximadamente 12.000 famílias dos municípios alagados. No entanto, promoveu geração de energia e disponibilização de água para irrigação. O que ele pede? No texto acima, sublinhe de vermelho os aspectos positivos da construção da barragem de Sobradinho. Então, o que vocês vão grifar aí? Promoveu geração de energia e disponibilização de água para irrigação. E o ponto negativo, em azul, inundou mais de 4.000 quilômetros quadrados, obrigando a transferir aproximadamente 12.000 famílias dos municípios alagados. Ó, eu fiz assim para vocês darem uma olhada.
E aqui nós encerramos a nossa correção. Como eu falei, no final do vídeo eu vou deixar para vocês os slides com as respostas para vocês irem acompanhando, irem apagando o que vocês erraram, complementando a resposta, tá? E nos aguardem, nós teremos mais um outro vídeo. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. Um problema para o velho Chico? Então aguardem que na próxima aula nós vamos já começar a falar sobre esse conteúdo aqui embaixo, tudo bem? Então, espero que vocês fiquem bem, corrijam, se dediquem, estudem nesse período, certo? Beijinhos, até a próxima!